passar pela Sociedade das Almas, a Terra deveria ficar em paz. Isso se não fosse por um arco filler de 50 episódios que eu me recuso a assistir. E é por isso que nesse vídeo aqui eu cago forte pro arco dos Bolts e falo um pouquinho sobre o arco dos Arranca, ou melhor, o arco dos Cariocas. Mas deixa o like e se inscreve se você for um fã de Bleach, porque um dia eu quero participar dessa tal cubologia que vocês falam. E aproveita e hype esse vídeo. Olá, eu sou o Ralfa e eu sei, eu demorei muito pra trazer a nova análise de Bleach. Na verdade foram um mês desde o meu último vídeo. Mas enfim, antes tarde do que nunca, bora logo analisar Bleach. Só lembrando que eu vou analisar apenas os episódios 110 até o episódio 127. Eu sei que isso é uma saga, mas eu vou analisar arco por arco, então bora começar pela invasão Arranca, ou melhor, o arco dos Cariocas. Após Ichigo e seu pessoal se entenderem com a Sociedade das Almas, meio que tudo voltou a ser como era antes da Rukia meio que ser capturada. Mas as coisas começam a andar quando chega um aluno novo na turma de Ichigo, já que ele interrompe uma das caçadas a Hollow do Ichigo, confronta ele numa luta e diz que em breve Ichigo vai se juntar a eles. Enquanto isso, em outro lugar, aparece um Hollow totalmente diferente do que já foi visto até hoje. É basicamente aqui onde descobrimos a verdadeira identidade do pai de Ichigo. No passado, o pai de Ichigo era um ceifeiro de almas, e é só isso que o anime explica até o momento, já que não é nada muito detalhado aqui não. E com um ataque só, o pai de Ichigo consegue solar esse tal Hollow. Detalhe que nada disso foi na frente de Ichigo, afinal ele tá voltando contra o Shinji. Ok, agora preste atenção porque aqui vai ter alguns conceitos que vão ser muito importantes lá na frente. Como sabemos, os Hollows são espíritos corrompidos de humanos que morreram com arrependimentos ou foram devorados por outros Hollows. Eles têm um buraco no peito, que é um símbolo de uma perda do coração, e usam máscara branca. São geralmente perigosos ou violentos. Esses são os Hollows comuns. Porém aqui vão ter outros tipos de Hollows. Também temos os Vizards, que são ceifeiros de almas que ganharam poderes de Hollow. E eles basicamente deixaram de ser ceifeiros de almas para conseguir mais poder através da máscara de Hollow, onde eles ficam muito mais fortes num curto período. O Shinji, que é um colega da turma do Ichigo, ele é um Vizard. Então assim como o Ichigo, ele consegue usar os poderes de ceifeiro de almas, ao mesmo tempo conseguir os poderes de Hollow. E sim, o Ichigo é um Vizard. E por fim temos os Arrancas, que são Hollows que arrancaram sua própria máscara para ganhar poderes de ceifeiros de almas. Ao contrário dos Vizards, que são ceifeiros de almas que conseguiram os poderes de Hollow, nós temos os Arrancas, que são Hollows que arrancaram a própria máscara para ganhar poderes de Shinigami, ceifeiros de almas. Eles também são extremamente poderosos e vão ser muito importantes lá na frente. E após a confusão toda acabar, em outro lugar, em outro tempo, em outra hora, surgem dois Arrancas, que conseguem causar uma baita confusão na cidade. O Bucha do Shed até tenta alguma coisa, mas ele é brutalmente molestado pelos Arrancas. E pela 18ª vez na semana eles são salvos pelo Ichigo, porque se não fosse o Ichigo, cara, esses caras estavam mortos há muito tempo. E o Ichigo até consegue dar uma mitada. Porém ele acaba ligando o modo esquizofrênico e acaba ouvindo várias e várias vozes, e as vozes não param. Sorte é do Ichigo que ele acaba sendo salvo pelo Urahara e também pela Yoruichi, antes que ele morresse. Mas então, o que está acontecendo de fato com o Ichigo? Bom pessoal, o personagem Ichigo Kurosaki sofre de um caso grave de esquizofrenia. Não é isso que eu vou falar, obviamente. Na verdade, como eu disse no vídeo passado, aquele Hollow que ajudou ele na luta contra o Byakuya, ele meio que tem consciência própria, e ele pode assumir o corpo do Ichigo, no caso, a alma do Ichigo. E ao longo do arco inteiro, o Ichigo vai sofrendo com isso, já que, primeiro que o Ichigo não é forte o suficiente pra proteger todo mundo com a própria força, já que ele tem que apelar pro bicho lá. E eu acredito que o Ichigo tenha medo que esse Hollow tome conta do corpo dele e machuque alguém que é importante pra ele, já que cada vez mais ele tá perdendo o controle e não tá conseguindo se controlar direito. E o arco inteiro a gente vai ver um Ichigo meio deprimido, meio triste, meio pra baixo, porque ele tá com medo. É um Ichigo assustado. E aqui aparece Rukia e o resto da Sociedade das Almas. Não todo mundo, mas uma parte do elenco que lutou no arco passado estava aqui. E cara, eu achei muito legal essas interações que ajudam a termos mais apego aos personagens secundários. Interações essas que me ajudaram inclusive a relembrar os nomes de alguns. Mas agora voltando ao foco da história, os personagens aparecem lá, eles já sabem o que aconteceu sobre os Arrancas e tudo, e meio que eles vieram pra ajudar. Eles até falam que se for um exército de 10 pessoas, meio que eles estão muito encrencados. E aí a cena já corta pro Aizen com 22 Arrancas, que é mais do que o dobro do que eles estavam falando. E sobre os Arrancas que tinham lutado contra o Ichigo, eles dão um relatório pro capitão Aizen, que é o capitão dele, e ele subestima Ichigo, dizendo que ir atrás de Ichigo é perca de tempo. Daí o Arranca de cabelo azul, ele se opõe ao Arranca de olho verde. E sem permissão alguma, ele vai pro mundo dos humanos, e ele leva consigo 10 Arranca. Bom, eu não disse aqui, mas já ficou muito bem claro que o objetivo deles é o Ichigo. E é aqui então que começa a invasão dos Cariocas, a invasão Arranca. E essa parte aqui da história eu achei que ia ser muito boa, porém não teve muita graça pra mim não. E eu digo isso porque esses Arrancas que lutaram contra os ceifeiros de almas, eles não são importantes, eles são apenas figurantes. Literalmente figurantes que estão ali só pra dar um pouquinho de trabalho e perderem logo em seguida. E aqui no meio tem a história do Ikako, que é meio jogada, mas enfim. Tem a história do Ikako que mostra um pouquinho do passado dele, a Bankai dele e tudo mais. Só que eu pessoalmente não gosto muito do personagem, não ligo muito, então não me afetou em nada. E aqui temos a luta do Green Joe, que é um dos Arrancas, o principal aqui, já que ele é o único que tem um visual maneiro. A voz dele também é muito boa, o Francisco Júnior que dubla ele, muito bom. Mano, eu acho que eu sou um dos maiores fanboys do Francisco Júnior, porque, cara, não tem dublagem desse cara que eu não gosto. Mas enfim, esse tal de Green Joe, que é o único Arranca aqui que tem nome, ele primeiro humilha a Rukia e depois ele luta contra Ichigo, que não é uma luta, é um massacre. Mano, o cara humilha Ichigo de todas as formas possíveis, ele simplesmente sola. Só soco, pontapé, bicuda, chute, jab direto, mano, o cara não tem pena. Nesse arco aqui eu posso dizer que esse tal de Green Joe fez o Ichigo de bebê reborn. Ichigo, nani waratte yaraga?
Sim, o monstro interior de Ichigo tenta aparecer de novo. Só que nessa hora aparece outro subordinado de Aizen, que interrompe a luta e manda Green Joe voltar pra base. E como todos os outros arrancas já foram derrotados e mortos, não tem mais o que fazer, Green Joe volta sozinho pra base. E aqui o pessoal começa a treinar, porque é só assim que os caras ficam fortes, obviamente. Ichigo vai atrás dos Vizard, Uryu vai atrás de seu pai, que conseguiu uma forma de devolver os poderes Quincy pra ele. O Shed vai atrás do Urahara e treina com ele. E a Orihime, cara, ela é muito chata nesse arco aqui. Ela fica o arco inteiro indo atrás do Ichigo. Sério, o arco inteiro ela fica indo atrás do Ichigo. O Ichigo vai pra lá, ela vai pra lá. Ele vai pra cá, ela vai pra cá. Pô, o arco inteiro isso. E o pior é que o arco inteiro eu senti que a Orihime foi realmente inútil. Porque, tipo, ela aparece muito nesse arco, muito. Mas qual o motivo dela aparecer, senão o porquê dela gostar do Ichigo? Pô, não senti muita importância na personagem. Mas ok, né? Como eu disse, o Ichigo vai atrás dos Vizard pra conseguir controlar o seu poder de Hollow. E aqui no finalzinho que ele encontra o Hollow interior dele, que é basicamente um Ichigo só que da cor branca, que tá bem no lugar onde estaria o Zangetsu. Zangetsu é a Zanpakuto do Ichigo que eu já disse no vídeo passado. E aqui tem toda uma filosofia da diferença do cavalo pro rei, e que o Zangetsu não tá afim de servir a um rei fraco. E nesse arco aqui, como eu disse, o Ichigo tá muito fraco tanto fisicamente quanto mentalmente. E de forma resumida, no final do treinamento, o Ichigo consegue dominar a Zangetsu, trazendo mais uma vez uma paz de espírito e uma paz na alma dele, fazendo com que Ichigo consiga controlar a própria alma do jeito certo. Mas agora, será que Ichigo tem poder absoluto sobre a forma Hollow dele? Só saberemos na próxima fase do arco. Mas calma que não é só isso, porque eles ainda anunciam que vai ter uma guerra, já que eles descobrem os planos de Aizen, que basicamente ele quer destruir uma tal cidade. Ok, eu confesso que essa parte aqui eu não entendi muito bem. Se alguém puder me explicar, por favor me explique, porque eu achei bem fraco. Cara, quando eu comecei esse arco, eu achei que ia ser um arco ruim, porque ele se via depois de um montão de filler e ia ter um montão de coisa mais explicada. Por exemplo, aquele bichinho, aqueles ursinhos lá de pelúcia. Eu não sei quem são eles porque eu não vi o arco dos Bolts. E eu nem quero saber, cara, eu não vou ver o arco dos Bolts, nem ferrando. Mas como eu tava dizendo, esse arco aqui ao longo dos episódios que eu fui assistindo, eu fui colocando mais hype. Primeiro por causa daqueles dois arrancar lá, aquele lá de olho verde, eu achei bem maneiro o visual dele. E depois porque aqui eu achei que o nível de poder ia aumentar, que Ichigo ia usar o poder de Hollow dele pra vencer e tudo mais. Mas o que eu recebi foi um monte de luta chata, porque eu não gostei de basicamente quase nenhuma luta aqui. Teve o Ikako que eu não liguei muito, como eu disse, eu não ligo muito pro personagem. As informações que a gente descobre são legais, são o sistema de arranca, Vizard, é um negócio que eu achei maneiro, mas as lutas em si eu achei bem descartáveis. A luta do Ichigo foi a que eu mais gostei porque foi o Ichigo mais uma vez sendo humilhado, só que tá meio repetitivo. É só lembrar do Ichigo apanhando pro Byakuya e também pro Renji, e o inimigo fugindo, obviamente. Sei lá, eu acho que ficou meio repetitivo isso, mas enfim. Eu espero que o próximo arco não me decepcione, porque esse aqui eu acho que é o pior arco de Bleach até o momento. Não acho que o anime tenha ficado ruim, ou sei lá, mas acho que essa parte aqui foi bem chatinha. Não tô hypado assim, não tô muito hypado, mas enfim. Em breve eu vou continuar assistindo. Essa é a minha opinião sincera sobre Bleach, o que eu tô achando até o momento. Eu já fiz 2 vídeos nesse canal sobre Bleach, vai lá ver, porque, cara, os vídeos estão muito bons. E o YouTube fez questão de picotar os 2 vídeos. Ah, eu esqueci de avisar, mas tô juntando pra comprar um PC. Então, se você quiser me ajudar a comprar esse PC, você pode mandar qualquer valor no botão valeu, ou então hypar esse vídeo aqui com dinheiro. Ah, e só ajuda se você quiser e puder, porque não vai pegar um dinheiro que você vai usar pra alguma coisa importante e me dar. Somente se você tiver com dinheiro sobrando. Mas se não puder também, tá de boa. Só você ter assistido esse vídeo aqui até esse momento aqui, já tá bom pra mim. Mas no geral é isso. Valeu por ter assistido até aqui, e é isso, fui.